Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Vocês sabem que eu acompanho bem a fundo a bilheteria dos grandes lançamentos e eu gosto de fazer várias comparações. Mas dessa vez muitas pessoas me pediram para fazer uma comparação que tá rolando aí pela internet e outras pessoas me pediram também para explicar um pouco melhor o assunto e para ver se essa notícia que muitos estão falando é verídica ou não. E a notícia a qual eu me refiro é: o filme do Coringa vai ter um lucro igual ou um pouquinho abaixo do que o filme Vingadores Guerra Infinita? Então hoje eu vou tentar responder essa pergunta para vocês. Então, vamos lá. E galera, antes de mais nada, como sempre, não deixem de se inscrever aqui no canal Triplo F e acionar o sininho que me ajuda bastante. Bom, primeiro eu vou começar explicando rapidamente por que muitas pessoas estão falando isso. Porque alguns sites americanos, eu acho que começou com o Deadline, que postou que o Coringa ia ter um sucesso parecido em termos de lucratividade, ele ia dar um lucro parecido ao lucro que o filme Vingadores Guerra Infinita fez. Lembrando, não é o lucro que o filme Vingadores Ultimato fez, que esse lucro foi sim muito superior ao do próprio Guerra Infinita. Então a comparação principal que as pessoas estão fazendo é entre o Coringa e o Vingadores Guerra Infinita. E tem algumas coisas que devem ser levadas em consideração quando a gente fala desses dois filmes. Em primeiro lugar, o filme do Coringa tem um orçamento muito abaixo do filme Vingadores Guerra Infinita. A diferença é sim gritante, mas vale lembrar que não é o filme Vingadores Guerra Infinita que tem um orçamento absurdo. Sim, é um dos filmes mais caros já feitos, mas muitos filmes de herói têm orçamentos parecidos, enquanto o filme do Coringa, que é o filme completamente fora da curva, ele, juntamente com o Deadpool, estão entre os pouquíssimos filmes de herói que custaram abaixo aí dos 150, 200 milhões de dólares. O filme do Coringa tem um orçamento de produção oficial de 55 milhões de dólares e não saíram notícias de que este orçamento possa ter sido estourado no decorrer da produção. Então a gente pode acreditar que o orçamento de produção é de cerca de 55 milhões de dólares. Então a gente já vê essa grande diferença entre os dois filmes. O filme do Coringa foi muito mais barato. E outra grande diferença entre o filme do Coringa e entre o Vingadores Guerra Infinita é que o Vingadores Guerra Infinita teve um resultado muito bom em território chinês. E os filmes em território chinês, caso vocês não saibam, geralmente o estúdio recebe cerca de 25% da bilheteria relativa àquele filme. Então o valor que o filme fez lá, um quarto vai para o estúdio como lucro. Então é bem abaixo dos 40% que países da Europa, o Brasil, por exemplo, enviam para o estúdio e bem abaixo dos 50% que a bilheteria doméstica, né, americana, que a bilheteria dos Estados Unidos fornece para os estúdios. Então, 10 dólares nos Estados Unidos, 5 vão para o estúdio, 5 vão para as redes de cinema. Enquanto na China, 10 dólares, somente 2,5 dólares vão para o estúdio. Isso é um benefício também para o Coringa, porque o Coringa não abriu em território chinês. Mas eu devo esclarecer para vocês um detalhe bem importante dessa reportagem que a Deadline fez. Eles estão levando em consideração os lucros com a venda dos direitos e com DVDs, Blu-rays e etc. Então, isso não tem como a gente saber, eu vou levar em consideração somente a bilheteria, para saber se o filme do Coringa conseguiria fazer frente ao filme Vingadores Guerra Infinita, porque números de vendas de DVD e Blu-ray não tem como a gente saber exatamente, principalmente porque o Coringa ainda está nos cinemas, e eu acho difícil de acreditar que o filme do Coringa vá vender muito mais do que Vingadores Guerra Infinita, que foi um grande sucesso nessas vendas também. Então, como sempre, eu decidi fazer o meu próprio cálculo e eu levei em consideração que o Coringa vai conseguir bater a marca de 1 bilhão de dólares. Eu levei em consideração essa bilheteria, eu fiz o cálculo também para 900 milhões, que é a bilheteria aí que muitas pessoas estão calculando que o filme vai chegar, mas eu ainda acredito que ele vai conseguir bater a marca de 1 bilhão. E o filme do Coringa, com seu custo de 55 milhões de dólares, mais um orçamento mínimo aí de 150 milhões mundialmente para fazer o marketing do filme, que é o normal, inclusive a Deadline confirmou que a Warner investiu quase 200 milhões aí em marketing, etc. Então vamos levar em consideração um custo total do filme de 200 milhões de dólares, entre produção
e marketing, além de outros custos que também podem ser levados em consideração. Então o filme do Coringa fazendo 900 milhões de dólares nas bilheterias, e se a gente considerar a participação somente da Warner, não levando em consideração a parte que vai para salas de cinema, o filme Coringa teria dado um lucro de cerca de 232 milhões de dólares, isso fazendo 900 milhões. Se o filme vier a fazer 1 bilhão de dólares, como eu acredito que ele vai conseguir fazer, o lucro seria de aproximadamente 280 a 290 milhões de dólares. Então, um lucro bem alto, considerando que a grande maioria dos filmes não chega nem perto desse valor. Então, beleza, se o filme do Coringa chegar à marca de 1 bilhão de dólares, ele vai dar cerca de 300 milhões de dólares de lucro, porque ele teve um orçamento muito baixo. Agora vamos dar uma olhada no segundo filme dessa comparação, o filme Vingadores Guerra Infinita. O filme Vingadores Guerra Infinita fez 2,048 bilhões de dólares, ou seja, teve um resultado muito bom, fez praticamente o dobro do que as melhores expectativas do Coringa, porém o filme custou muito mais do que isso, custou entre 300 e 400 milhões de dólares de custo de produção. Então eu vou levar em consideração que o filme custou 350 milhões, mais o marketing que chegaria ao $500 milhão, que praticamente todo mundo falou e que inclusive a Marvel e a Disney confirmaram que eles gastaram $500 milhão entre produção e marketing do filme Guerra Infinita. Só que eu vou levar em consideração que o filme Vingadores Guerra Infinita fez grande parte desse valor na China. Então eu vou calcular que somente 40% do valor arrecadado foi para os bolsos da Disney, se a gente considerar o panorama global. Então eu considerei que o filme do Coringa arrecadou 50% do valor, enquanto o filme Vingadores arrecadou 40% por causa do resultado na China. Então desses 2 bilhões de dólares, 800 milhões teriam ido para os bolsos da Disney, e se a gente considerar o orçamento de 500 milhões, então 300 milhões teriam sido lucro. Então o lucro do Coringa, se o filme atingir 1 bilhão de dólares, vai ficar entre 270 a 290 até 300 milhões, dependendo obviamente dos detalhes, enquanto o filme Vingadores Guerra Infinita, fazendo 2 bilhões de dólares e custando $500 milhão, vai dar um lucro bem parecido. Então nesse sentido, eu acho que todas as reportagens que saíram estão corretas, como eu tenho falado bastante aqui no canal, o filme do Coringa já é o maior filme da DC. Então, nesse comparativo, é verdade, obviamente, que eles iam tentar comparar com algum filme da Marvel. O filme Pantera Negra, por exemplo, teria um lucro bem parecido com o lucro do Coringa, talvez um pouquinho superior, porque foi um filme que não teve um orçamento exorbitante também, mas que atingiu uma bilheteria muito positiva. E é curioso a gente notar que o filme do Coringa vai dar muito mais lucro do que o próprio filme Cavaleiro das Trevas, que é considerado o maior sucesso, o filme mais bem aceito da DC. E por quê? Porque o filme fez 1 bilhão de dólares e custou 185 milhões de dólares mais marketing. Então o filme teria feito entre 160 e 200 milhões de lucro, o que ficaria bem abaixo dos 300 milhões que o Coringa possivelmente vai fazer, atingindo a mesma bilheteria de 1 bilhão. E outro filme que vale a pena ser observado nessa situação é o próprio filme da Mulher Maravilha, que também foi um grande sucesso, mas o filme acabou fazendo cerca de 100 milhões de lucro, então o Coringa tem potencial para fazer quase 3 vezes mais lucro do que Mulher Maravilha fez. E nesse momento vale a gente ressaltar algumas coisas, a favor do filme do Coringa se a gente comparar com esses outros filmes. Não é um filme que está tendo apresentações em 3D, eu não sei se tem alguma versão convertida, mas pelo que eu vi, pelo menos, não está saindo em 3D. E é um filme para maiores, é um filme R-rated nos Estados Unidos, e aqui, se não me engano, é para maior de 16 anos. Eu não sei se é para maior de 16 ou para maior de 18, mas de qualquer forma é um ponto negativo para o filme em termos de bilheteria, mas que eu considero que uma mão lava a outra, porque é um ponto negativo, mas eu acho que se o filme não tivesse essa classificação indicativa, eu acho que o filme não teria o mesmo peso, não teria o mesmo impacto e não estaria fazendo tantas pessoas irem aos cinemas. Eu acho que ele não teria despertado o interesse de tantos adultos, de tantas pessoas que não estão acostumadas a ir no cinema, se não fosse um filme pesado como ele é. Então eu realmente acredito que o que o filme perdeu com a versão R-rated, eu acho que eles ganharam por ser uma versão mais corajosa. Eu acho que a gente pode dizer a mesma coisa dos filmes Logan,
que foi o mais bem sucedido da trilogia, né, do Wolverine, porque foi um filme mais pesado, obviamente é um filme superior, mas o fato de ser um filme mais pesado, mais sangrento, com certeza incentivou as pessoas a irem aos cinemas. E também o filme Deadpool, tanto 1 quanto 2, a gente pode falar o que for, que o filme teria batido $1 bilhão se ele fosse livre para todas as idades, mas se o filme não tivesse palavrões, se o filme não tivesse as cenas de sexo, as cenas sangrentas, as cenas das cabeças voando, eu realmente acho que o filme poderia inclusive ter fracassado nos cinemas, porque foi o maior apelo do filme foi justamente esses fatores. E eu inclusive acredito, eu sei que isso vai ser meio polêmico, que o filme do Coringa pode vir a ser mais lucrativo, inclusive, do que qualquer filme dos Vingadores até hoje. E por que eu acho isso? Bom, a gente está acompanhando a guerra dos serviços de streaming, a gente está vendo a Netflix, o Disney Plus, a gente está vendo o Peacock, que vai sair daqui a alguns meses da Universal, a gente está vendo o CBS All Access, a Apple, todo mundo está entrando nessa jogada e a gente está vendo o crescimento desses serviços e a gente vê que eles pagam muito dinheiro para ter produtos. Eles pagaram $500 milhões quase para ter o Seinfeld, aí outro pagou não sei quantos milhões para ter Friends de volta, né? O HBO Max da Warner, que é o ponto principal do que eu vou falar a partir de agora. E eu acredito que o filme do Coringa vai sair na hora ideal para chegar no serviço de streaming HBO Max. E a gente não tem ideia de quantas pessoas vão se inscrever no HBO Max para assistir ou para reassistir o filme do Coringa. Porque, por exemplo, vamos comparar com a principal concorrente do HBO Max, que é a própria Disney Plus. A Disney Plus vai chegar em novembro, mas o filme Vingadores Ultimato, por exemplo, já saiu em Blu-ray, já está saindo no serviço de streaming, então as pessoas que queriam assistir o filme de novo já conseguiram assistir. E o Coringa tem a possibilidade de ser jogado primeiro no serviço de streaming HBO Max, levando uma multidão de pessoas a fazerem a inscrição, a virarem inscritos pagantes desse serviço de streaming HBO Max. E ainda mais se a gente considerar que muitas pessoas de menor idade não conseguiram assistir o filme nos cinemas, então devem estar curiosas para assistir, pessoas de 12, 13, 14, 15 anos, que também são muito ligadas à internet, são muito ligadas a aplicativos e a serviços de streaming. Então acho que a hora que Coringa for jogado no HBO Max, vai vir realmente uma multidão de pessoas para se inscreverem e eu não vejo nenhum produto do Disney Plus, pelo menos que vai ser lançado até o meio ou até o final do ano que vem, tendo esse mesmo efeito de fazer as pessoas irem em massa para se inscreverem naquele serviço. Eu, por exemplo, assisti o Coringa e eu só não assisti 2, 3 vezes no cinema porque eu não tive tempo, porque eu tô com muitos compromissos, mas certamente se chegar a um dos serviços de streaming, eu vou ser o primeiro a assinar para assistir. E eu acho que isso não tem como a gente colocar um valor, porque a pessoa pode se inscrever no HBO Max e pagar esse serviço por vários anos, justamente por ter entrado no serviço devido ao filme do Coringa. Então acho que mesmo que os filmes tenham lucros parecidos, o filme do Coringa e o filme Vingadores Guerra Infinita, eu acredito que o filme do Coringa tem mais potencial, inclusive, de trazer lucro para Warner do que o filme Guerra Infinita trouxe para Disney. Eu não acho que o filme vá bater o lucro de Vingadores Ultimato, porque esse filme realmente foi um absurdo, ele fez quase 700 milhões de lucro. Se a gente fizer esse mesmo cálculo que a gente fez para esses outros filmes, então é realmente um lucro muito absurdo que eu acho que não vai ser batido. Mas o filme do Coringa tem tudo para se posicionar como um dos filmes mais importantes do século XXI. E pessoal, eu tenho mais algumas observações bem importantes para fazer a respeito desse vídeo, mas eu vou deixar para fazer em um outro vídeo, porque eu sei que muitas pessoas não assistem até o final, então eu não quero perder alguns argumentos bem legais, que são quase um vídeo separado, porque eu sei que mais da metade das pessoas já deixaram de assistir até esse ponto. Então, como sempre, eu queria saber de vocês o que vocês acham da bilheteria do Coringa comparado com a bilheteria de Guerra Infinita. Vocês acham que o filme do Coringa vai bater a marca de $1 bilhão? E principalmente, vocês acham que o filme do Coringa vai ter um impacto grande no serviço de streaming HBO Max? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.